Tendo transcorrido aí já mais de 20 dias após o término da Copa do Mundo e a gente já tendo conseguido voltar a uma normalidade do nosso futebol, e acho que a importância do porquê eu quis também esperar um tempo para fazer uma análise mais concreta sobre o que aconteceu na Copa é para esperar passar aquele efeito de estar enfeitiçado pela Copa do Mundo, porque é isso que acontece durante uma Copa e logo depois que ela termina, até a dificuldade de conseguir voltar a assistir com normalidade outros jogos, porque a gente fica. Quem é muito fã de futebol, quem gosta muito da coisa, quem gosta de analisar o esporte e também torcer, vive momentos mágicos e isso muitas vezes prejudica análises mais racionais porque mexe muito com o coração também, com o sentimento, com a nossa torcida como apaixonados por futebol. E agora já tendo me reacostumado com Sul-Americana, com Libertadores, com amistosos da Europa já voltando, com enfim, campeonatos de vários níveis com o nosso futebol brasileiro. É muito interessante perceber, sobretudo, o quanto o aspecto mental acabou decidindo a Copa. Acredito que num alto nível fica muito claro a gente ver que seleções menores, seleções que teoricamente não tinham nenhuma chance de título, elas têm qualidade. Todas têm qualidade. Algumas muita qualidade, outras menos qualidade, um que outro jogador de bastante destaque, mas todas elas têm qualidade. Não falta qualidade. Mesmo com o aumento para 48 seleções, não, assim, houve uma queda de nível técnico muito brusca. Tirando talvez a seleção de Curaçao, não houve nenhuma outra seleção assim que todo mundo passou por cima, digamos assim. E até mesmo Curaçao complicou jogos em determinados momentos. Por mais que tenha tomado 7-1 da Alemanha, fez um primeiro tempo muito complicado com a Alemanha, chegou a empatar o jogo. Então, assim, tirando essa parte da qualidade, que não é problema para ninguém, logicamente, quanto mais qualidade, mais próximo de fases decisivas as seleções estiveram, e isso é evidente. Mas existe um aspecto estratégico e o aspecto emocional da execução dessa estratégia. Então, principalmente agora entrando no tema mais difícil de todos, que é a eliminação do Brasil. Se a gente for pensar por esses três aspectos, qualidade, estratégia e execução da estratégia, e aqui nessa execução da estratégia está o aspecto emocional, que ao meu ver foi o que decidiu a eliminação do Brasil e também decidiu a Copa como um todo, fica bem evidente que não nos falta qualidade. Mas não é mais 2002, não é mais 94, não é mais 98. Não é mais a seleção de 70. Não é, mas não falta qualidade para o Brasil. O Brasil não é um time ruim, isso é inegável. Por mais que esse possa ser um argumento que algumas pessoas vão buscar trazer, e sempre vão, a explicação não é essa. O time da Espanha campeão jogou contra o Brasil inteirinho nas Olimpíadas. Me fugiu agora o ano, mas sei lá, cerca de 4, 6 anos atrás no máximo. E acho que foi 2021, né, aquela Olimpíada que foi atrasada por causa da pandemia. Há 5 anos atrás, foi 2021, em Tóquio. Essa seleção da Espanha inteira, acho que só sem Rodri e Lamine Yamal, ok, que são os dois maiores destaques, mas a base dessa seleção espanhola, acho que o
8, 9 jogadores que foram titulares na final da Olimpíada contra o Brasil, contra um time do Brasil que hoje seria um time C do Brasil. O time que foi titular naquela Olimpíada seria o time... Acho que só tinha o Matheus Cunha daquele time nessa seleção atual do Brasil. E o Brasil foi campeão. O Brasil ganhou dessa Espanha há 5 anos atrás. Então, assim, não foi por uma diferença muito grande de qualidade técnica dos atletas que a Espanha foi campeã e o Brasil foi eliminado pela Noruega. No ponto da estratégia, aí sim. Aí... a Espanha teve uma estratégia que respeitou muito mais a identidade de futebol que esses jogadores foram acostumados desde a categoria de base a trabalhar. E, sobretudo, que a cultura espanhola, nos últimos anos, desde 2006, por ali, até culminar no título em 2010, 2 Euros vencidas, é essa estrutura tática. Claro, com algumas diferenças, com alguns ajustes daquele tic-tac para essa seleção mais intensa que recupera a bola muito rápido, mas que tem a bola e que tem em comum o fato de não deixar o adversário jogar. E essa é a Espanha. E a Espanha teve uma estratégia que respeitou muito essa identidade. Agora, as seleções não podem mudar de identidade. Um time, em um determinado momento, não vai deixar de ter uma característica para ter outra. Sim, é possível. A explicação não é essa também. O Brasil não respeitou a sua identidade, então é impossível o Brasil ganhar de um jeito que não seja futebol arte. Não é. Não é porque já ganhou sem futebol arte. Em 94, por exemplo. Uma seleção com muita qualidade, mas muito eficiente, muito cumpridora, muito disciplinada. Então, também não é isso. E não adianta a gente, por mais que a indignação no momento, porque o pênalti, se o Vini Júnior bate o pênalti, se não sei o que, se a bola do Endrick entra, se o Neymar não entra, ou se o Neymar entra mais cedo. O fato não é esse. Assim, o que explica realmente a eliminação do Brasil é maior do que esses detalhes. Isso são detalhes que talvez naquele momento tivessem dado um gol para o Brasil, e esse gol levaria a um empate, levaria a sair na frente, mas também não são fatores assim que seria claro que o Brasil teria vencido e classificado se alguma dessas variáveis tivesse mudado. Então, o que chama bastante atenção é também que não foi um problema de falta de treinador. Cara, o Brasil tinha teoricamente o melhor treinador da Copa. Pode ter errado? Errou. Pode ter não traçado a melhor estratégia? Muito provavelmente. Mas também o problema não é esse. Não foi assim, faltou treinador pro Brasil. Não faltou. Por mais difícil que seja de aceitar, porque a gente se apega a algumas decisões dele para tomar como ofensa pessoal a nossa opinião. Então eu achava que o fulano tinha que ter entrado antes, que o Beltrano tinha que ser titular, então o trabalho do Ancelotti é horrível. Não é. É um excelente treinador que traçou algumas estratégias táticas que deram muito certo em alguns momentos e que deram muito errado no momento mais decisivo. Mas é aí que eu quero entrar no fator mental, a execução dessa estratégia. Porque aí é que o Brasil falhou. Falhou feio. E o Brasil teve uma postura incoerente. O Brasil tinha uma estratégia, errada ou não, boa ou não, que foi delineada para marcar a Noruega, para impedir que a bola chegasse no Haaland, como se o Haaland contasse por 10 jogadores. É óbvio que é um cara extremamente decisivo, tanto que decidiu. Mas não decidiu a Copa sozinho. Tanto que contra a Inglaterra, que teve outra postura contra a Noruega, o Haaland não conseguiu jogar. Mas ok, tudo bem se preocupar com o Haaland. A questão é que o Brasil traçou essa estratégia para impedir que a bola chegasse no Haaland e dando a bola para a Noruega, de certa maneira,
e bloqueando essa chegada ao centroavante, não mordendo lá em cima para não abrir esses espaços e para não dar esse campo para o Haaland correr, ou para não facilitar essa infiltração da Noruega para encontrar o centroavante. Só que o Brasil não fez isso. Não fez isso. O Brasil foi incoerente. A gente quis marcar sem correr. Então, assim, o Brasil não fez nenhuma coisa nem outra. Nenhuma coisa nem outra. E a explicação, ela é muito mental, porque, com certeza, assim, foi muito visível de enxergar na postura dos jogadores, assim, uma falta de compreensão da estratégia, mas, assim, até mesmo um não concordar com aquela estratégia. Não ter capacidade, assim, emocional de lidar com a situação que estava acontecendo. Então, ao meu ver, o que culminou nessa eliminação do Brasil foi muito maior do que algum detalhe, e sim uma postura estratégica que foi incoerente com a postura que os jogadores adotaram na execução dessa estratégia. Porque um time não vai ser campeão da Copa do Mundo se não tiver qualidade, se não tiver uma boa estratégia e se não souber executar essa estratégia que foi traçada. Porque ter uma estratégia é uma coisa, colocar ela na prática é outra. Então, muitas vezes, fazendo essas três coisas, não se vence jogos, não se vence campeonatos. Imagina fazendo uma coisa oposta à outra. O Brasil quis marcar sem correr, quis roubar a bola sem dar bote. Assim, não faz nenhum sentido a maneira como o Brasil atuou perante aquilo que foi delineado pela comissão técnica. Então, isso tem aponta para um erro da comissão de não conseguir transmitir o que se esperava? Sim. Isso aponta para talvez que essa estratégia não tenha sido a mais adequada para a cultura brasileira e para os jogadores, o elenco. Não foi, né, essa característica tão incrível do Ancelotti de ser meio camaleão, de analisar o grupo e aí trazer as principais características de cada jogador ao seu melhor nível, não tendo um sistema com uma identidade clara e sim ir adaptando. Ele não conseguiu fazer isso. Mas ele não conseguiu fazer isso principalmente por uma falta dos atletas de uma inteligência emocional a ponto de entender o que cada momento pedia. Então, essa questão mental, ela também é muito sobre disciplina. Ela não é só sobre, sei lá, terapia, entende? Ela não é só sobre não sentir a pressão, ela não é só sobre chamar a responsabilidade, ser ousado. Ela é também, mas ela é muito sobre disciplina. A questão emocional, ela é sobre honrar aquilo que é combinado, é sobre não ficar brabo porque o meu companheiro não está correndo, eu não vou correr também. Então, ela é muito sobre humildade, de em algum momento aceitar que está sendo dominado pelo adversário e não por isso achar que é o fim do mundo. E essa questão emocional, ela é muito ampla. Ela vem já de várias Copas. É a terceira eliminação idêntica praticamente que a gente tem. Se a gente pegar que é um time médio da Europa em ascensão, que cruza com o caminho do Brasil numa fase que não é tão avançada, no segundo mata-mata. É idêntico a eliminação para a Bélgica e para a Croácia. O contexto. É claro que com características de jogo diferentes. Acho que esse foi o pior jogo que o Brasil fez entre essas três eliminações. Mas é um contexto muito parecido, com uma explicação psicológica muito parecida. E a gente precisa tratar isso. Senão, isso vai continuar se repetindo.